A história do Brasil é como um livro que a gente achou que conhecia, até abrir de verdade. Por trás das datas obrigatórias e dos nomes repetidos nas provas, existe um país que foi palco de acontecimentos tão estranhos, tão inesperados, que parecem inventados. Mas não são. Hoje você vai descobrir 30 fatos curiosos da nossa história. Desde a chegada de Cabral até os bastidores da redemocratização, passando por guerras internas que duraram décadas, milagres políticos, presidentes que sumiram, planos econômicos que pareciam mágica e um ou outro episódio que faria até roteirista da Netflix dizer: melhor cortar, ninguém vai acreditar que isso aconteceu de verdade. Mas aconteceu, porque nós brasileiros conseguimos superar qualquer um. O começo não foi bem um começo. Bom, ninguém descobriu o Brasil, né? O Cabral, na verdade, nem foi o primeiro, provavelmente. Pedro Álvares Cabral chegou em 1500, mas a teoria, com bases em mapas antigos, que apontam que navegadores portugueses já sabiam da existência da Terra muito antes disso. E não só portugueses, há indícios de fenícios, chineses e vikings que podem ter passado por aqui séculos antes. Sem contar que, muito obviamente, alguém já tinha vindo para cá, afinal de contas, o Brasil não estava vazio. O Brasil já tinha uma população que morava aqui. 2. O nome Brasil veio de uma árvore, não de um santo. Ao contrário do que muita gente imagina, o nome Brasil não tem nada de sagrado. Ele vem do pau-brasil, uma árvore com seiva vermelha usada para tingir tecidos na Europa. Mas o nome original da árvore era Ibirapitanga, madeira vermelha em tupi. Então, você pode também chamar o Brasil de Ibirapitanga. Aliás, combina muito mais, né? 3. Tivemos um rei francês no Rio, antes dos portugueses firmarem o território. Pois é, em 1555, o francês Nicolas Durand de Villegagnon fundou a França Antártica, uma colônia protestante no meio da Baía da Guanabara. Ficaram ali por 12 anos, até que foram expulsos. Ou seja, já tentaram roubar o Rio de Janeiro antes do tráfico internacional. Rio de Janeiro já nasceu ali com gente tentando roubá-lo. 4. A Inquisição chegou ao Brasil. Sim, você já deve ter ouvido da caçada às bruxas. A gente ouve muito disso na Europa, algumas histórias nos Estados Unidos, mas em pleno século XVI e XVII, o Santo Ofício enviava agentes ao Brasil para investigar heresias. Eles perseguiam principalmente cristãos novos. Judeus eram convertidos à força e até as donas de casa eram acusadas de feiticeiras, caso usassem algum tipo de erva para fazer chás, ou que a culinária poderia ser milagrosa. 5. A primeira capital foi Salvador, mas o centro do poder não era nem no Brasil, era em Lisboa. Durante mais de 2 séculos, tudo o que se decidia no Brasil era autorizado por carta e demorava meses e meses para ir e voltar. Às vezes, quando a carta chegava, o problema já tinha se resolvido sozinho. Era uma burocracia ainda maior do que a gente tem hoje, mas dá para entender porque a gente herdou esse problema e esse fardo. Número 6. Os holandeses dominavam o Nordeste e trouxeram arte, ciência e liberdade religiosa. Durante 24 anos, de 1630 a 1654, os holandeses tomaram Recife, Natal e parte da Paraíba. Eles trouxeram o conde Maurício de Nassau, que fez o Observatório Astronômico, a Biblioteca Pública, a urbanização e a liberdade de culto em pleno século XVII. Eles estavam muito à frente de seu tempo. Número 7. Houve uma República do Brasil antes da independência. Em 1710, em Minas Gerais, um grupo de mineradores declarou a República de Vila Rica. Durou apenas 10 dias, mas foi o primeiro grito de independência da colônia. E o resultado?
prisões, degredos e execuções. Número 8. Dom Pedro I era mulherengo e compositor. Além de proclamar a independência e deixar Portugal para trás, Dom Pedro I era músico e compôs o hino da independência. Ele também teve dezenas de amantes documentadas. Uma delas, Domitila de Castro, virou a Duquesa de Santos. Dizem que ele era um personagem interessantíssimo, que era impossível conhecê-lo e não gostar dele, porque era muito inteligente, muito culto e que lutava por liberdade. Número 9. O grito do Ipiranga foi mais um suspiro cansado, se é que aconteceu. A independência foi proclamada às margens do Ipiranga, sim, mas Dom Pedro estava morrendo de dor de barriga e exausto de uma viagem, cercado por um grupo muito pequeno. Não houve multidão, não houve explosão patriótica, foi mais um chega disso do que uma grande revolução, na verdade. Número 10. O Brasil foi o único país das Américas que teve um imperador. Enquanto todo o continente virava república, o Brasil foi império por 67 anos. E mais, Pedro II nasceu no Brasil, falava 17 idiomas e era considerado um dos monarcas mais cultos da época. Número 11. A princesa Isabel foi a primeira mulher a assumir o poder no Brasil. Ela assinou a Lei Áurea em 1888, abolindo oficialmente a escravidão. Mas o que quase ninguém fala é que ela já governava interinamente há anos, sempre que Pedro II estava viajando. Número 12. Dom Pedro II foi deposto sem saber. O imperador estava dormindo no palácio quando a República foi proclamada em 1889. Ao acordar, foi avisado que não seria mais o imperador. E ele respondeu: se assim desejam, partiremos. Sem guerra, sem resistência, que homem elegante, que homem fino, não é não? Número 13. A República foi proclamada por um marechal que nem queria. Deodoro da Fonseca estava doente, cansado e pressionado, mas deu o golpe que derrubou o império mesmo assim. E o pior, achava que ia apenas trocar o primeiro-ministro, não fundar um novo regime. Número 14. O voto no Brasil já foi com cor e forma. Durante a República Velha, cada partido tinha uma cédula diferente, com cor, símbolo e tamanho diferente. Era impossível votar em segredo. O coronel sabia exatamente quem votou em quem e, claro, existia muita represália. Número 15. O primeiro presidente civil tomou posse escondido. Campos Salles foi empossado às escondidas em uma cerimônia sem público para evitar protestos e rebeliões. A elite paulista temia levantes populares após a queda do império. Número 16. Canudos resistiu por quase um ano ao exército. O povoado de Canudos, no sertão baiano, resistiu a 4 expedições militares e foi massacrado por 5.000 soldados. Antônio Conselheiro e seus seguidores foram exterminados. Uma das maiores tragédias sociais da história brasileira. Número 17. Getúlio Vargas tentou acabar com nomes estrangeiros. Durante o Estado Novo, foi criado um decreto que proibia nomes estrangeiros em registros civis. Maria virou Mariazinha, Adolf virou Armando, e uma multidão de Giovannes viraram João. E nem sabiam por quê. Número 18. O Brasil declarou guerra ao eixo depois que navios foram afundados. Em 1942, submarinos alemães afundaram navios brasileiros. A população protestou nas ruas e o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, enviando 25.000 soldados à Itália, a famosa FEB. Número 19. O hino nacional tem uma segunda parte que ninguém canta. Tem 2 estrofes completas, mas apenas uma é executada oficialmente. A segunda parte é ainda mais bonita, mas é ignorada solenemente desde o início da República.
Número 20. O AI-5 censurava até letras de música e nomes de novela. Bom, isso eu acho que vocês todos já sabem, né? Que durante o regime militar tudo era censurado. Letras de Chico Buarque, capas de disco, livros, reportagens, até títulos de novela. Como, por exemplo, Rock Santeiro foi vetado em 1975. Porém, as pessoas sempre davam um jeito de deixar a sua marca e falar o que gostariam de falar, ainda que de maneira velada. Anos e anos depois é que a gente fica sabendo que músicas como Cálice, de Chico Buarque, eram, na verdade, para falar contra a ditadura. Quais outras músicas e histórias que você conhece da época da ditadura? Deixa aí nos comentários para eu saber. Número 21. O milagre econômico era uma bolha. Nos anos 70, o Brasil cresceu a taxas altíssimas, mas com base em empréstimos internacionais gigantes e que depois se tornaram uma dívida que é impagável. O tal milagre do presente deles que deixou uma conta terrível para o futuro. É aquela velha coisa, é fazer tudo no agora sem parar para pensar que a conta vem. A conta chegou e a gente está ferrado até hoje. Número 22. O Brasil quase entrou na guerra com o Paraguai de novo. Pois é, em 1970 houve uma crise diplomática séria por causa da construção da hidrelétrica de Itaipu. Militares de dois lados se mobilizaram, mas o conflito, graças a Deus, foi evitado na última hora. Se você já ficou chocado com metade dessas histórias, imagina o que vem por aí. Comenta aqui qual fato mais te surpreendeu, qual você acha que faltou nessa lista, que ainda não terminou. Se inscreve no canal porque entender o Brasil é um desafio, mas também é uma viagem deliciosa e necessária. Para você entender o hoje, você precisa entender o ontem. Número 23. Tancredo Neves foi eleito, mas não assumiu. Primeiro civil eleito após 21 anos de ditadura, Tancredo Neves morreu antes de tomar posse. O Brasil ficou em luto. Quem assumiu foi seu vice, José Sarney, um político que nem era da chapa original. E até hoje o seu nome está envolto em polêmicas. Número 24. A inflação era tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que os preços no Brasil mudavam de manhã para tarde. Em 1989, a inflação chegou a 84% ao mês. Supermercados colocavam etiquetas novas nos preços 3 vezes por dia. Você saía com um salário e 2 dias depois você não conseguia comprar nem 1/3 das coisas que você comprou no mês anterior com o mesmo salário. Se tem alguém que viveu essa época, eu não vivi. Eu gostaria que vocês me contassem aqui nos comentários como é que foi. Número 25. Collor confiscou o dinheiro de todo mundo. Em 1990, o presidente Fernando Collor de Mello confiscou poupanças acima de 50 mil cruzeiros por 18 meses. Imagina, você acorda um dia, vai olhar sua conta bancária e percebe que não tem mais dinheiro. Por quê? Porque o presidente confiscou. Foi o maior confisco da história brasileira e gerou um trauma nacional até hoje. Número 26. O real foi criado em um caderninho de supermercado. Pois é, a equipe de Fernando Henrique Cardoso simulou o Plano Real com anotações de preços fictícios em um caderno. Eles testaram a URV antes de anunciar a moeda. E ela deu certo. Foi um milagre técnico ou uma reza brava? Número 27. Lula e Fernando Henrique Cardoso já foram presos. Tá, você vai falar isso, eu sei, porque aconteceu há pouquíssimo tempo. Não, eu tô falando de 1980. Lula fez uma greve e foi preso. Fernando Henrique Cardoso, durante a ditadura, era considerado um perigo ideológico. Ambos viraram presidentes depois. A democracia brasileira é realmente uma montanha-russa, né? Número 28. A presidente que caiu por conta de uma pedalada fiscal. Dilma Rousseff sofreu impeachment por manobras contábeis que outros presidentes também usaram. Porém, ela foi a única a cair.
foi afastada num processo controverso que dividiu o país em 2016. E desde então vivemos uma dualidade política que parece mais um fla-flu, um Grenal. Esquerda contra direita. E na verdade todo mundo querendo a mesma coisa, mas ninguém se dando bem. Número 29. Teve uma CPI para investigar uma cueca. Pois é. Um deputado foi flagrado com dinheiro escondido na cueca. Isso virou uma CPI real em Brasília. E sim, isso é muito, mas totalmente Brasil. Número 30. Em 2020, o Brasil virou o país que mais viu lives no mundo. Durante aquele período que vocês sabem, a gente ficou em casa, artistas fizeram lives de até 12 horas. E o Brasil quebrou todos os recordes, incluindo brigas políticas no YouTube e receitas de pão caseiro ao som de Marília Mendonça. A história do Brasil é feita de glórias, tragédias, absurdos e muita risada. Tudo ao mesmo tempo agora. E quando a gente junta os pedaços, percebe que nosso país é um enigma, que só se entende rindo. É como se diz, o brasileiro tem que ser estudado. Às vezes a gente chora também, né? Mas no final das contas, o que mais brasileiro faz é sobreviver, com esse jeitinho que só a gente tem. Até o próximo vídeo.